Bom dia, então. Dando continuidade ao estudo das funções exponenciais, nós vamos entrar agora num assunto primordial para entender alguns problemas que são resolvidos utilizando funções exponenciais, que são as equações exponenciais. Equação a gente sabe que é caracterizado por uma igualdade, onde nós temos termos desconhecidos, chamados de incógnitas ou variáveis, e termos numéricos conhecidos. Vocês já estudaram ao longo dos outros anos de ensino a equação do primeiro grau, por exemplo, 3x mais 4 igual a 16, que é uma equação do primeiro grau, porque a variável x não apresenta expoente, ou equações do tipo x ao quadrado mais 5x menos o 6 igual a zero, que é uma equação do segundo grau, porque a variável x tem expoente 2, certo? As equações exponenciais, elas se diferenciam desses dois tipos de equações aqui, porque a variável, ela aparece no expoente. Então, como nós colocamos aqui, ó, 3 exemplos. 2 elevado a x igual a 128. 5 elevado a x igual a 3.125. 3 elevado a x igual a 9. Então, nessas equações aqui, quando o x aparece no expoente da equação, nós caracterizamos ela como sendo uma equação exponencial. E para resolver uma equação exponencial, nós temos que considerar o mesmo caso de resolver uma equação do primeiro grau, do segundo grau, biquadrada, irracional, todas aquelas que nós já estudamos anteriormente. Bom, como a variável aparece no expoente, nós vamos ter que transformar esse lado de cá, onde nós temos o 128, tá? Também numa potência, a fim de que eu tenha dois lados da equação com a mesma base. Então, eu vou pegar, para resolver, por exemplo, 2 elevado a x igual a 128, vou pegar esse 128, vou fatorar ele, dividindo ele pela base que eu tenho aqui. 128 dividido por 2 dá 64, que divide por 2, que dá 32, que eu vou dividir por 2, que dá 16, que eu vou dividir por 2, que dá 8, que eu vou dividir por 2, que dá 4, que eu vou dividir por 2, que dá 2, e aí eu vou dividir por 2, que vai ser igual a 1. Ou seja, qual o fator primo que eu utilizei nessa decomposição? O 2. Quantas vezes esse 2 apareceu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o número 128 pode ser escrito como potência 2 elevado no expoente 7. Então, eu venho para cá na equação e aqui eu vou substituir esse 128 pela forma dele de potência. Então, eu vou ter 2 elevado ao expoente x é igual a 2 elevado ao expoente 7, de modo que eu tenha bases iguais nos dois lados da equação. Tendo a base igual nos dois lados da equação, eu posso fazer o cancelamento da base, porque são iguais, certo? E trabalhar com quem? Apenas com o expoente. O que sobrou aqui para mim no primeiro lado? X. O que sobrou para mim no segundo lado? 7. Se eu pegar 2 e elevar 2 no expoente 7, eu vou ter 128. Então, a solução dessa equação é igual a 7. O mesmo vai acontecer nesse segundo caso aqui. Eu vou pegar esse 3.125, né? E vou fatorar ele dividindo por 5. 3.125 dividido por 5 dá 625. 625 dividido por 5 dá 125. 125 dividido por 5 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 vai dar 1. Fator primo que eu utilizei aqui, 5. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 3.125 pode ser escrito como potência na forma de 5 elevado ao expoente 5. Venho para cá e vou fazer a substituição. 5 elevado a x é igual a 5 elevado no expoente 5. Tendo as bases iguais agora, eu posso cancelar essas bases
E vai sobrar para mim o quê? Vai sobrar o x, que é igual a 5. E aí está resolvida a minha equação exponencial. Aqui, a mesma coisa. Vou pegar o 9 e vou fatorar esse 9, dividindo ele pelo número primo 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Ou seja, 9, escrito na forma de potência, é igual a 3 ao quadrado. Volto para cá e substituo esse 9 por 3 ao quadrado. E aí eu vou ter 3 elevado a x, que é igual a 3 elevado ao quadrado. Tendo as bases iguais, cancelamos as bases, certo? E aí eu vou ter, então, que x é igual a 2. Porque 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Continuando, eu coloquei aqui mais 4 exemplos, certo? Eu botei 3 elevado a x igual a 27. Então, eu vou trazer essa letra A para cá e vou resolver ela. A equação que eu tenho, 3 elevado ao expoente x é igual a 27. Para resolver ela, eu tenho que igualar as bases, e para igualar as bases eu preciso escrever o 27 na forma de potência de base 3. Então, 27 divide por 3, que dá 9, que divide por 3, que dá 3, que divide por 3, que dá 1. Ou seja, 27 escrito na forma de potência de base 3 é o mesmo que 3 no expoente 3. Nesse caso, eu só venho aqui e vou colocar 3 elevado a x é igual a 3 elevado no expoente 3. Cancelo as bases, que nesse caso são iguais, e vou ter, então, que x é igual a 3. Porque 3 elevado ao expoente 3 é igual a 27. Certo? No exemplo da letra B, nós temos a seguinte equação. 2 elevado ao expoente x menos 15 igual a 16. Tá, ela parece diferente, porém não tem nada de diferente, só que o expoente é composto. Então, o primeiro passo vai ser transformar esse 16 numa potência de base 2. Então, 16 divide por 2, que dá 8, que divide por 2, que dá 4, que divide por 2, que dá 2, que divide por 2, que dá 1. Ou seja, 16 é a potência 2 elevado ao expoente 4. Aí eu venho para cá, vou ter aqui 2 elevado a x menos 15 é igual a 2 elevado no expoente 4. Bases iguais, cancelo essa base e vou trabalhar com o que sobrou no expoente. O que sobrou no primeiro lado? Sobrou x menos 15. No segundo lado, sobrou 4. Diferente dessa aqui que nós chegávamos direto ao resultado, aqui nós recaímos numa equação do primeiro grau que eu ainda tenho que desenvolver ela. Então, para esse x ficar sozinho, 15 que aqui é negativo, passa para lá, positivo. Então, eu vou ter x, que é igual a 4, mais 15. Somando 4 com 15, nós vamos ter, então, x, que é igual a 19. Nessa equação ali, então, o valor de x equivale a 19. 19 menos 15 dá 4. E 2 no expoente 4 dá 16. Tranquilo? Prosseguindo, nós temos a letra C, onde eu tenho 7 elevado ao expoente x ao quadrado menos o 9, que é igual a 1. Bom, aqui eu preciso estabelecer igualdade de bases. Só que eu não consigo fatorar o 1, certo? Porém, eu preciso lembrar lá das potências que todo número elevado no expoente 0 é igual a 1. Que base que eu preciso aqui? Base 7. Então, nesse caso, eu vou dizer que 7 elevado no expoente 0 é igual a 1. E aí eu vou ter uma base 7 para poder fazer o cancelamento aqui. Então, esse 7 no expoente 0, ele vem para substituir esse 1 aqui. Então, nós temos 7 elevado a x ao quadrado menos o 9 é igual a 7 elevado no expoente 0. Agora, eu tenho bases iguais, eu vou cancelar essas bases e vou trabalhar com o expoente. No primeiro lado, sobrou para mim
x ao quadrado menos 9. No segundo lado, sobrou para mim o zero. Como também aconteceu na letra B, nós não chegamos direto ao resultado do valor do x, nós chegamos numa outra equação que ainda precisa ser resolvida para eu poder determinar o valor de x. Então, x ao quadrado menos 9 igual a zero é uma equação do segundo grau incompleta. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou isolar o x ao quadrado no primeiro lado, e o 9, que é negativo, passa para o segundo lado positivo. Para tirar esse expoente 2 daqui, ele vem para cá como raiz. Então, x é igual a mais e menos, lembram disso da equação do segundo grau, a raiz quadrada de 9. Quanto que é a raiz quadrada de 9? 3. Então, nessa equação aqui, o resultado é o 3 positivo e o 3 negativo. E nessa letra D, o que nós temos ali? 25 elevado no expoente 2x mais 1, que é igual a 125 elevado no expoente menos x mais 2. O 25 e o 5 precisam ser escritos na forma de potência de base igual. Para isso, eu vou fatorar, então. O 25, pela fatoração, divide por 5, que dá 5, que divide por 5, que dá 1, ou seja, 5 elevado ao quadrado. O 125 na fatoração, também dividindo ele por 5, dá 5, dividido por 5 dá 25, 25 dividido por 5 dá 5, e 5 dividido por 5 vai dar 1, ou seja, 5 no expoente 3. Primeira coisa, vou pegar esse 5 no expoente 2 aqui, que é o resultado do 25 fatorado, e dentro do parênteses eu vou colocar aquele expoente que eu já tinha lá, 2x mais 1. E o mesmo eu vou repetir aqui. Vou colocar o 5 no expoente 3, que é a forma de potência do 125. E dentro do parênteses eu vou colocar o menos x mais o 2. Feito isso, eu reduzi os dois lados a uma potência de base igual. Cancelo a base e vou trabalhar com o expoente. Bom, esse 2 que está aqui na frente, ele multiplica o 2x e ele também multiplica o 1. Então, 2 vezes 2x dá 4x. 2 vezes 1, mais 2. Esse 3 que está aqui na frente também multiplica o menos x e também multiplica o 2. Então, 3 vezes menos x, menos 3x. 3 vezes 2, 6. Formou uma equação do primeiro grau. Para resolver essa equação do primeiro grau, eu vou trazer os termos algébricos para o primeiro lado e os termos numéricos para o segundo lado. Então, vai ficar 4x. Esse 3x que é negativo vem para cá, positivo, mais 3x, igual a 6. Esse 2 que aqui é positivo vem para cá, negativo, certo? Então, 4 mais 3, 7x. 6 menos 2, 4. O 7 que está multiplicando, passa dividindo. Então, como resultado dessa equação, 4 sétimos. É sempre importante manter na forma de fração o resultado, tá, gente? Por causa que, em alguns casos de fração, nós vamos ter dízimas periódicas e aí eu não vou considerar todas as casas decimais se eu não trabalhar com o resultado na forma de fração. Então, o resultado dessa equação, 4 sétimos. Continuando, nós temos um segundo grupo de equações exponenciais que requer de nós um pouquinho de atenção a mais. Por quê? Porque ele apresenta mais termos no primeiro lado ou no segundo lado da equação, apresentando somas ou diferenças no expoente. Para isso eu vou ter que lembrar de duas propriedades da potência, que são multiplicação de potências de mesma base e divisão de potências de mesma base. Então, quando eu tenho a soma de expoentes, é porque eu estou multiplicando potências de mesma base. Quando eu tenho a subtração de expoentes, é porque eu estou dividindo potências de mesma base. Então, eu vou reescrever isso aqui da seguinte forma. 2 elevado a x menos
2 elevado a x dividido, por causa do menos, por 2 no expoente 1, mais 2 elevado a x vezes, por causa da soma, 2 no expoente 2, que é igual a 9. Aqui eu vou estabelecer agora a seguinte igualdade, ó, porque aqui eu tenho 2 na x, 2 na x, 2 na x. Eu vou dizer que 2 elevado a x é igual a uma constante k. E aonde apareceu 2 na x, eu vou trocar por k. Então, eu tenho k menos k sobre 2 no expoente 1, 2, mais k vezes 2 no expoente 2, 4, igual a 9. Esse k vezes 4, ele também pode ser escrito de outra forma, como 4k, formando uma equação do primeiro grau. Então, aqui embaixo eu vou colocar o denominador 1 e vou reduzir toda essa equação a uma equação do primeiro grau normal. O mínimo múltiplo comum aqui vai ser 2. Então, 2 dividido por 1, 2. 2 vezes k, 2k. 2k. Menos 2 dividido por 2, 1. 1 vezes k, k. Mais 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 4, 8k. Igual 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 9, 18. Cancela o denominador. Somando os valores de k aqui. 2k menos 1k, k. K mais 8k, 9k, igual a 18. O 9 passa dividindo, então nós temos k que é igual a 18 dividido por 9, e esse nosso valor de k é igual a 2. Resolvi a equação? Ainda não. Eu descobri só o valor desse k aqui. Então, quando eu descobrir o valor desse k, eu volto para cá, vou escrever aqui que 2 no expoente x é igual ao valor de k, que é 2. Como a fatoração do 2 vai só dividir por ele mesmo, então seria o mesmo que 2 no expoente 1. Tenho bases iguais, cancelo a base. Então, nesse caso, o valor de x dessa equação é igual a 1. Então, aqui eu utilizei um artifício que foi recorrer às propriedades das potências, certo? Muito bem. Na letra B, eu tenho 2 elevado a x vezes 3 igual a 3 elevado a x vezes 2. O que eu vou fazer aqui, nesse caso? Vou ter que transferir para os outros lados da equação algumas variáveis, certo? Então, primeiro, trazer a base 2 para cá. Se aqui ela está multiplicando, para cá ela vem dividindo. 2 elevado a x dividido por 2, que é igual a 3 elevado a x, isso aqui está multiplicando, vem para cá, dividindo, dividido por 3, certo? Feito isso, nós podemos dizer que eu tenho 2 elevado a x menos 1, que é igual a 3 elevado a x menos 1, certo? Observe o seguinte detalhe, reduzir a uma equação. Não tem como eu trazer dois lados da equação à mesma base, certo? Então, eu vou colocar assim, tá? 2 sobre 3 elevado a x menos 1 é igual a 0. Que eu trouxe esse 3 para cá, certo? E como o expoente era igual, eu mantive o mesmo expoente. Aí nós sabemos que todo número elevado no expoente 0, ele é, no caso, todo número que resulta em 0 numa potência, porque a base dele é 0. Então, eu vou cancelar essa base aqui, e aí eu vou ter x menos 1 é igual a 0, certo? Esse 1 tem que ficar maior, porque agora ele não é mais potência. O 1 que aqui é negativo, passa para lá positivo, x igual a 1.
ok? Nesse caso aqui, da letra C, segue o mesmo lá da letra A. Esse mais eu vou considerar ele como 2 elevado a x vezes 2 no expoente 1, 2, certo? Mais 2 elevado a x menos 2 elevado a x dividido por 2 no expoente 2, 4, é igual a 88. Esse 2 no expoente x que eu tinha ali, eu vou colocar aqui como 2 no expoente x igual a um valor k, certo? Então, eu tenho k vezes 2, 2k, mais o k, menos k sobre 4 é igual a 88. Acrescento o denominador 1 aqui. E aí eu vou ter, o mínimo múltiplo comum vai ser 4. 4 vezes 2, 8k. 4 vezes 1, 4k. Menos 4 dividido por 4, 1, vezes k, k. 4 vezes 88, 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 8, 32 com 3, 35. 352. Cancela o denominador. Aí eu vou ter, então, 8 mais 4 dá 12. 12 menos 1, 11. 11k é igual a 352. Só conferindo se 88 vezes 4 dá 352. Exato. 352. Certo? Dando continuidade, então, o que nós vamos ter agora? O 11 que está multiplicando, ele passa dividindo. Então, 352 dividido por 11 é igual a 32. Esse 32 não é o valor do x, tá, gente? Esse 32 é o valor do k. Se eu descobrir o valor do k, eu volto aqui agora e vou substituir, então. 2 elevado a x é igual a 32. Se eu fatorar o 32, 2, 4, 8, 16, 32. É 2 no expoente 5. Então, 2 elevado a x é igual a 2 elevado no expoente 5. Cancelo a base. Sobrou o que para mim? Sobrou que, nesse caso, x é igual a 5. Ok? Nesse caso dessa equação que eu coloquei aqui, nós temos o 3.125 para fatorar. 3.125, como nós já fatoramos, nós sabemos que ele é igual a 5 no expoente 5. E como aqui eu tenho uma multiplicação de bases, eu vou dizer que eu estou somando esses expoentes ali em cima. Então, eu vou ter 5 no expoente x ao quadrado, mais com menos 4x, é igual a 5 no expoente 5, que é o 3.125. Bases iguais, cancela a base, sobrou para mim uma equação do segundo grau, que é x ao quadrado menos o 4x, o 5 que é positivo vem para cá negativo, menos 5, igual a 0. Então, nessa equação, o a vale 1, o b vale menos 4 e o c vale menos 5. Para resolver e determinar o valor de x, calculamos o valor do delta, que é o b ao quadrado, então menos 4 ao quadrado, menos o 4, vezes o a, vezes o c, que vale menos 5. 4 ao quadrado, 16, menos com menos, mais 4 vezes 1 vezes 5, 20. Somando 16 com 20, nós temos nesse caso aqui um delta igual a 36. Se delta é igual a 36, significa que essa equação vai ter duas raízes diferentes, dois resultados diferentes. Então, o que eu vou fazer? Menos o b, menos com menos, mais. Então, 4 mais e menos a raiz de 36, dividido por 2 vezes o valor do a, que é 1.
certo? Raiz do 36, 6. Então, eu vou ter 4 mais menos 6, dividido por 2 vezes 1, 2. Aqui, então, o x1 e o x2. 4 mais 6, 10. 10 dividido por 2, 5. 4 menos 6, menos 2. Menos 2 dividido por 2, menos 1. As soluções dessa equação exponencial, então, são o 5 e o menos 1. E um terceiro caso é aquelas que eu vou recorrer à propriedade da potência de potência. Então, observe que eu tenho aqui, ó, 25 elevado a x. 25 é o resultado de 5 elevado ao quadrado, se eu considerar outra potência de base 5 que está aqui, certo? Então, eu vou vir para cá, vou colocar aqui 5 elevado a x e elevado ao quadrado, que está lá fora, menos o 6 vezes o 5 elevado a x, mais o 5 igual a 0. Então, aqui eu tenho 5 no expoente x e aqui eu tenho 5 no expoente x. Eu vou dizer que 5 no expoente x é igual a constante k. Formando, então, k ao quadrado menos 6 vezes k mais 5 igual a 0. Ou seja, quando eu aplico a potência de potência, normalmente eu vou chegar numa equação do segundo grau, certo? Então, nessa equação, o coeficiente A vale 1, o coeficiente B vale menos 6 e o coeficiente C vale 5. Calculando o delta primeiro, nós vamos ter, então, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 5. 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1 vezes 5, 20. Assim, o delta é igual a 36 menos 20, 16. Tendo encontrado o valor do delta igual a 16, significa que a equação vai ter duas soluções. Que soluções são essas? Então, menos o b, menos com menos mais, então 6 mais e menos a raiz de 16, dividido por 2. Quanto é a raiz de 16? 4, certo? Então, eu vou ter 6 mais e menos 4, dividido por 2. Isso vai me dar dois resultados. Como a equação está na variável k, eu vou ter o k1 e o k2, certo? 6 mais 4, 10. 10 dividido por 2 dá 5, certo? 6 menos 4, 2. 2 dividido por 2, 1. Então, quando eu vou calcular o valor de k nessa igualdade que eu estabeleci aqui, eu vou ter que considerar as duas situações. Então, eu vou botar aqui 5 elevado a x pode ser igual ao k1. Quanto é o k1? 5. Então, 5 elevado no expoente x é igual a 5. Como as bases já são iguais, eu só acrescento o expoente 1 aqui. Bases iguais, cancela a base. Nesse caso, então, o x vai ser igual a 1. Uma das possibilidades. Segunda possibilidade é do 5 elevado no expoente x ser igual ao k2. Quanto é o k2 aqui? 1. Então, 5 elevado no expoente x é igual a 1. 1 é o resultado de qualquer potência elevada no expoente zero. Então, como eu quero uma potência de base 5, eu vou botar aqui 5 elevado a x é igual a 5 no expoente zero. Porque 5 no expoente zero vai dar 1. Cancelo a base. E aí eu vou ter x que é igual a 0. Então, as soluções dessa equação ali são para x igual a 1 e para x igual a 0.